quais foram os momentos mais difíceis que o senhor viveu ali na cadeia? Eu imagino, o senhor teve perdas familiares importantes. Eu queria focar um pouco, quer dizer, quais foram os momentos verdadeiramente dramáticos. Em nenhum momento o senhor deu aquele desânimo, assim, dizendo, realmente não dá e... Reinaldo, eu tenho certeza que a morte da Marisa foi apressada por conta da pressão psicológica entre ela e os meus filhos. Vazamento de telefonema, o achincalhamento. Eu tenho a morte do meu irmão. Aliás, presidente, o senhor me perdoe, desculpe interromper. E aqui não é demagogia pessoal, porque eu já tratei do assunto. Minha mãe foi empregada doméstica, foi faxineira. Às vezes eu ia ajudá-la. E eu sei o que é preconceito de classe. Eu sei como é que é o olhar de quem tem sobre aquele que diz assim, nossa, ele é um pobre, mas ainda bem que é educadinho, né? Além daqueles vazamentos, quando o senhor teve perdas familiares, que são além de qualquer coisa imaginável, o preconceito de classe vazado, quando vazaram conversas da dona Marisa com familiares, foi das coisas mais asquerosas do processo judicial brasileiro. Então aí muitas vezes fala, nossa, por que você é tão assim? É insuportável você ter pessoas que cuidam do Estado brasileiro de uma coisa tão importante como isso, a questão judicial, a questão policial, e ter este grau de rancor e de preconceito de classe que vazou ali quando as conversas de dona Marisa com familiares vieram a público. Deixar meu registro. Eu vivo isso há muito tempo, Renato. Eu vivo isso há muito tempo e eu tenho muito controle psicológico para não fazer disso uma raiva sistematizada. Sabe? É uma coisa que eu cuido bem, eu sei o que é preconceito, porque eu sofri ele na pele a vida inteira. Mas eu te confesso que quando a dona Marisa foi para o hospital, você não tem noção, as pessoas tirando fotografia dela na UTI e fazendo deboche. Você não tem noção, quando morreu o meu neto, o filho do Bolsonaro mais novo tweetou no tweet dele que, graças a Deus, ele tinha tido uma notícia boa naquele dia. Aí depois aconteceu a morte do meu irmão, que era o meu irmão mais velho, e que eu fiz gestão junto aos meus advogados, o doutor Cristiano pediu ao delegado e ao Moro que eu viesse no enterro do meu irmão, pelo menos visitar. E aí tomaram uma decisão pouco singular. Ou seja, não deixaram eu visitar meu irmão na casa dele, onde ele estava, no cemitério, e queriam que eu fosse ao quartel do 2º Exército em São Paulo e que levasse o caixão do meu irmão para me visitar. Era a primeira vez que o defunto ia visitar o parente, não era o parente que ia visitar o defunto. E aí eu tomei a decisão de não ir. Foi uma decisão um pouco macabra, uma decisão que efetivamente eu não esqueço nunca, sabe? Mas foi isso que aconteceu. Então, foram os momentos difíceis. Foram um momento difícil. Mas os advogados meus, sabe, as pessoas que me visitavam sabem, que eu me preparei muito dentro da cadeia para não perder e não ficar desanimado. Sabe, todo mundo que chegava lá, eu me transformava no mais animado dos brasileiros para passar energia para eles, porque tinha uma coisa fantástica acontecendo, que era, sabe, a vigília do lado de fora. Aquelas pessoas que ficaram dormindo praticamente ao relento 580 dias, com sol, com chuva, de sábado e domingo, enfrentando provocações do setor de extrema-direita, enfrentando policiais, teve policiais que, não sei se bêbado ou transtornado, que dava tiro, ou seja, aquele pessoal suportou lá. Então, a solidariedade, tanto interna quanto externa, eu sou muito agradecido, aquilo me dava muito força. E eu estava percebendo, sabe, que quando vieram me oferecer, Reinaldo, se não era possível a gente tentar e pensar em discutir do Lula sair da cadeia e ir para casa com tornozeleira, quando eu disse aquela frase, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade, e não vou colocar a tornozeleira porque não sou pombo correio. E a minha casa não é cadeia, pela Constituição, a minha casa é o único espaço livre que eu tenho, em que eu mando.
Apesar da Polícia Federal ter invadido a minha casa sem mandado, ter revistado fogão, geladeira, colchão, ou seja, não ter encontrado nada, e não tiveram a sensatez de dizer para a imprensa, olha, não encontramos nada que a gente possa acusar o ex-presidente, não encontramos nada para acusar o filho dele, quebraram o portão da casa do meu filho, ou seja, e eu me controlando para não permitir que isso tomasse conta de mim, porque não vale a pena você ficar com ódio, não vale a pena você ficar com raiva.